Evangelho de Mateus, capítulo 28 e de Marcos, capítulo 16. Mateus 28, versículo 16. Veja se tem alguém sem Bíblia próximo, se achegue mais perto para que ela possa acompanhar junto a leitura da palavra. Mateus 28, 16 diz assim: Os 11 discípulos rumaram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Marcos 16, versículo 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Senhor, nós nos sujeitamos completamente a ela. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, sedentos e famintos de ouvir as tuas palavras. Ó Deus, nós estamos desejosos, Deus, de sair daqui, Deus, não como entramos, mas mais enriquecidos, Deus, da tua palavra, mais transformados, mais claros, ó Deus, a respeito daquilo que é o teu propósito eterno, revelado no Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui. Enquanto o Senhor está liberando a sua palavra por meio da pregação, que teu Espírito tenha liberdade para salvar, para libertar, para curar, Senhor, para despertar, para avivar corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sopra sobre os corações daqueles que estão quase com a chama apagando, para que o fogo possa aumentar, e assim sejam incendiados, ó Deus, e incendiários para essa geração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Podeis assentar. Queridos, hoje nós chegamos no último dia da nossa semana de consagração. E quando falamos de consagração, se formos dividir a palavra consagração pelo meio, fica consagra mais ação. Então são tempos onde nós
apresentamos diante do altar as nossas ações para que elas sejam consagradas e possam ser agora realizadas e vividas a partir da ação do Espírito e não da ação da carne. A semana de consagração é para isso, é para mortificarmos as obras da carne e vivificarmos as obras do Espírito dentro de nós. Então foram dias incríveis, de muita palavra sendo liberada. Você que não conseguiu estar todos os dias, eu te desafio aí depois na plataforma do YouTube e assistir aquilo que o Senhor liberou sobre nós nesses dias. Mas eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e imaginamos. Eu disse nessa semana, e eu creio nisso, que quanto mais expectativas nós colocamos, Ele nos surpreende indo além. Amém, queridos? Então eu creio que o Senhor tem uma porção dobrada nessa noite para liberar para o nosso coração. Você crê nisso? Amém, queridos? Glória a Jesus. Então hoje nós vamos falar em cima dessa temática, a essência do discipulado. A essência do discipulado. Como nós ouvimos durante a semana toda, um dos significados de essência é essencial. Essência tem a ver com aquilo que é essencial. E o que é essencial para todo aquele que crê? Viver uma vida de discipulado. Nós precisamos entender o que é o discipulado. Quem exerce e vive o discipulado são aqueles que se denominam discípulos de Jesus. Nós vemos em toda a trajetória de Jesus 3 tipos de pessoas: as multidões, que sempre estavam ali, mas às vezes estava perto, mas ao mesmo tempo estava longe. Tinha os 12 e tinha os 3. A multidão vivenciou algumas coisas com Jesus. Os 12 viveram algo além daquilo que a multidão viveu. Teve ensinamentos maiores, andou mais perto. Mas Pedro, João e Tiago foram os discípulos que mais tiveram proximidade. Então são 3 grupos: a multidão, os 12 e os 3. Os que acham que estão perto, mas estão longe. Os que estão mais ou menos perto e aqueles que estão agarrados. Vivendo perto, vivendo próximo. E é nítido viver isso nos dias de hoje. Tem muita gente dentro da igreja que é multidão, que ao mesmo tempo que está perto, está longe. Tem uns que se enquadra nos 12, que está perto, mais ou menos. E há os que ousam ser como Pedro, João e Tiago, realmente viver proximidade e intimidade. Os 3 viveram o que os outros não viveram. Então nós precisamos entender que o discipulado tem a ver com aquele que ensina e aquele que aprende. Jesus, ele era rabino, ele era mestre, e então quando ele seleciona e chama os seus discípulos, ele estava querendo, na verdade, chamar aqueles discípulos para uma caminhada e uma jornada de ensino e aprendizado. Discipulado tem a ver com conhecer a Jesus e deixar Jesus ser formado em nós. Oséias capítulo 6 fala: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Então o discipulado, ele fala para nós sobre conhecimento de Cristo, mas não só simplesmente conhecê-lo, mas prosseguir em conhecê-lo. Não é conheci Jesus e estagnei, não, eu conheci Jesus, mas quanto mais eu conheço Ele, mais eu vejo que eu preciso conhecer. Jesus é um conhecimento inesgotável, aleluia, queridos. E nós vemos então também o Senhor dizendo, por meio de Paulo para a igreja de Gálatas, dizendo o seguinte, dizendo que ele tinha dores de parto até Cristo ser formado naquela igreja. Ou seja, a imagem e a semelhança do Cristo ser formada naquela igreja.
Então, discipulado tem a ver com conhecimento e formação. Mas para realmente vivermos e sermos formados, para nós ilustrarmos e entendermos um pouco melhor, a criança, para ela passar por todos os processos, que na sua maioria todos passaram, para ser formado na escola, você tem que se matricular. Você se matricula, então você precisa, para você ser aprovado, você precisa ter uma porcentagem de presença. Certo? Vocês estão comigo, gente? Fala comigo, senão eu vou achar que vocês estão dormindo de olho aberto, amém? E aí, então, tem que ter uma porcentagem de presença. Por quê? Porque estar presente faz com que eu aprenda as matérias, para que então, diante das provas, eu possa ser aprovado e não reprovado. Para que eu possa então atingir a nota que eu preciso para aprovação. E então no final do ano passar de fase, passar de ano. Para que então eu possa assim, seguindo cada etapa, no final, no terceirão, você poder ter o seu diploma de formação. Para depois então entrar em outro ciclo que é faculdade. Então, discipulado tem a ver com escola. Para você participar dessa vida de discipulado, você precisa se matricular, ou seja, você precisa se dispor a ir e se colocar à disposição. E não só isso, você precisa se fazer presente, para que presente você aprenda com o mestre. E esses dias eu falei um exemplo, que nós precisamos entender, queridos, porque que muitas vezes na prova parece que Deus está em silêncio. Porque se nós faltarmos e não estarmos presentes no dia a dia da aula, da vida, quando chega a hora da prova, o professor fala alguma coisa? O professor se cala, porque aquilo que ele ensinou na hora da prova é hora de você praticar. Então, da mesma forma é com o Senhor. Nós precisamos estar presentes e sermos discipulados por Ele, para que quando chegar as provas da nossa vida, nós estejamos o quê? Aprovados, saibamos a matéria, para superar a situação que está à nossa frente. Mas por que há tanta reprovação muitas vezes? E tanta revolta muitas vezes com Deus? Deus não fala nada, Deus não fala nada. Ele falou quando Ele tinha que falar. Agora que você está na prova, você tem que praticar aquilo que Ele falou quando você estava no seu dia a dia praticando e sendo ensinado. Tem alguém me entendendo aqui, gente? Então a escola nos ensina muito sobre a formação do discipulado. E andar em discipulado, para eu ser um discípulo, primeiro eu preciso nascer de novo. Não adianta eu querer me tornar um discípulo se eu não nasci de novo. O que é nascer de novo? É morrer para você e nascer para o Senhor. Morrer com Cristo, ressuscitar com Ele, e agora não mais viver a sua vida, mas a vida dele em você. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu agora vivo, não vivo por mim mesmo, mas vivo ela na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia, queridos. Então, antes de você se tornar um discípulo, primeiro você precisa ter uma experiência com o Salvador. Você precisa ser salvo. Aleluia. Então, se você ainda não morreu para as suas vontades, se você ainda não se apresentou diante da cruz, essa é a noite de você apresentar, para você morrer para você mesmo e ressuscitar com Ele e viver a vida que Ele tem para você, não mais a vida que você achava ou queria viver. E a Bíblia diz que então Jesus, quando se manifestou no seu ministério, ele chamou alguns homens para caminhar mais perto, de forma intencional, para que pudessem ter uma experiência com o Salvador, mas também pudessem então, a partir de então, se tornarem discípulos.
Porque a partir do momento que eu nasço de novo e tenho um encontro com o Salvador, e passo a entender a salvação e deixar a salvação ser desenvolvida dentro de mim, agora eu passo por um próximo passo, que é me tornar discípulo. E a Bíblia diz para nós no Evangelho de Lucas, que aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso: aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Nós precisamos para ser discípulo, ter disposição de renúncia. Eu sempre digo, para ser salvo não custa nada, mas para ser discípulo custa tudo. Para ser salvo é de graça, queridos, mas para ser discípulo custa muito. Aleluia, queridos. A Bíblia nos ensina que então Jesus, ele começa a andar com alguns homens. Ele começa a cumprir a missão que o Pai lhe designou, que é preparar homens para que quando ele morresse fosse ressurreto e depois assunto aos céus, aqueles homens pudessem continuar a missão, pudessem continuar avançando e cumprindo a missão. E aqui nós lemos em Marcos e em Mateus o final, os últimos dias, o último dia e a última passagem de Jesus sobre a face da terra. E a Bíblia diz para nós que quando ali ele estava para ser elevado aos céus, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele diz: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e estarei permanentemente com vocês todos os dias, até a consumação do século. Em Marcos, a descrição de Marcos traz algumas profundidades para nós. Diz que Jesus veio confrontar a falta de fé e a dureza do coração daqueles homens, porque dois discípulos a caminho de Emaús tinham visto o Senhor e anunciou a eles, e eles duvidaram. Maria Madalena também tinha visto o Senhor e também disse para os discípulos, e eles mesmo assim duvidaram. Então Jesus veio a eles e disse, para confrontar a falta de fé e dureza do coração de vocês: eu quero dizer uma coisa, vão e proclame o Evangelho por onde vocês passarem. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Entendam isso. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês expulsarão demônios. Vocês pegarão sobre serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano vai te causar. Ele diz: os sinais vão acompanhar vocês que creem. Aleluia, queridos. E então a Bíblia diz que eles começaram, depois que Jesus foi assunto aos céus, eles começaram a proclamar a palavra do reino de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles, dando sinais de testificação que aquilo que eles estavam pregando de fato era a verdade de Deus. Discípulos que foram preparados pelo Senhor para continuar a missão e preparar as próximas gerações. E isso foi feito tão afinco que nós estamos aqui hoje, fruto daquilo que Jesus fez em homens e que homens fez em outros homens, e nós estamos aqui com o desafio de fazer nas próximas gerações. Aleluia, até que Ele volte. E quando falamos de discipulado, falamos de compartilhar daquilo que sabemos. Discipulado tem a ver com caminhar junto, não tem a ver simplesmente com se encontrar e abrir a Bíblia e estudar a Bíblia. Discipulado tem a ver com vida diária. Foi o que Jesus fez. Jesus sentava na casa de pessoas, ia no templo com os discípulos, mas Jesus gastava tempo vivendo com eles, dormia com eles, acordava com eles, comia com eles, vivia os desafios com eles. Então discipulado tem a ver com
estilo de vida. A essência do evangelho tem a ver com discipulado, que é na mesma medida que eu sou preparado, eu preciso preparar outro. E quem ainda não entendeu isso, está dormindo no ponto e negligenciando aquilo que é a responsabilidade nossa. Discipulado tem a ver com caminhar junto, com desenvolver no outro e deixar o outro desenvolver em você. Porque à medida que Jesus andava com os discípulos e com a multidão, ele desenvolvia as multidões, e as multidões também e os discípulos desenvolviam o poder que fluía dele. O discipulado, ele extrai do outro aquilo que Deus tem revelado como vontade. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio compartilhar o coração do Pai conosco. Ele veio caminhar com a gente para comunicar aquilo que o Pai estava comunicando. Então, como eu me torno um discípulo e um discipulador? Eu preciso ouvir pessoas que estão ouvindo a Deus e também comunicar aquilo que Deus está falando comigo. Isso tem a ver com discipulado. A Bíblia diz que as multidões ficavam admiradas de Jesus porque ele falava como quem vivia. Ou seja, queridos, discipulado tem a ver com trazer pessoas para dentro da realidade da tua casa. Para ver você, marido, como trata a sua mulher. Para ver você, mulher, como trata o seu marido. Para ver você, pai e mãe, como trata os seus filhos. Para ver como você, filho, trata os seus pais. Discipulado tem a ver com realidade de vida. E Jesus é vida. Então ele precisa ser a nossa realidade. Não tem como eu vestir uma roupa de crente e vir para a igreja e chegar em casa e tirar a roupa de crente. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Então não tem isso, queridos. Nesses dias o Senhor tem nos chamado para andar em discipulado, porque eu creio que essa é a graça para que realmente vivamos Maranata, para que Ele venha. Ou seja, é estarmos nos preparando e preparando outros. A próxima geração precisa conhecer Jesus. Minha esposa estava numa escola e uma criança ficou endemoniada. Aí então chamaram ela chamou a criança, trouxe a criança para a quadra da escola, repreendeu, orou com aquela criança. E quando ela voltou em si, a minha esposa começou a falar do Evangelho de Cristo Jesus. E perguntou se ela conhecia Jesus. Aquela criança, um toquinho, tinha os seus 5, 6 anos. Virava aquelas mesonas de refeição no peito. Ela falou, quem é Jesus? É aquele baixinho lá do bar? A nova geração não tem um conhecimento de Jesus. E não falo só de um conhecimento teórico, eu falo de um conhecimento prático, aonde nós vamos ensinar a próxima geração, vivendo o poder da fé, vivendo o poder das Escrituras na nossa vida. Como que Jesus ensinou os discípulos? Qual foi a essência do Evangelho de Cristo? Foi encarnar a palavra. Ou seja, na vida dele, a palavra era vista, era nítida. Aleluia, queridos. Nós precisamos entender a essência do discipulado, e a Bíblia está recheada de exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para nós. Nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, Moisés e Josué. Moisés era o discipulador e Josué era o discípulo. A Bíblia fala que Josué grudou em Moisés e começou a andar em discipulado com ele. Ele viu que Moisés era um homem de Deus, que Deus falava com ele. Então Josué quis o quê? Ficar grudado nele. E andar em discipulado é segurança, sabe por quê? Porque Josué, a Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda da congregação para ter tempo com Deus,
e ali descia a nuvem de glória. A Bíblia diz, relata para nós que Josué ficava na porta da tenda. A Bíblia diz que quando Moisés subiu no monte para orar, para receber os 10 mandamentos, Josué ficou no pé do monte. E sabe que, olha que graça que há no discipulado, quando você está seguindo, alguém que está seguindo o Senhor. Josué foi o único que não se corrompeu, que nem o outro povo se corrompeu, fazendo bezerro de ouro. Por quê? Porque ele estava andando em discipulado. Então ele não se corrompeu como o povo tinha se corrompido. Quem anda em discipulado anda em segurança. E a Bíblia diz que então Josué foi treinado no dia a dia, na caminhada por Moisés. Ele não sabia que seria o sucessor, ele estava ali simplesmente para servir e aprender, para servir a missão e aprender. E isso fez com que então, quando Moisés morreu, Josué assumisse no lugar dele, porque ele foi preparado. E há alguns que descem a lenha em Josué, por exemplo, dizendo que ele não preparou nenhuma pessoa, né? Por isso que quando chega no final de Josué, nós vemos que não tem outra liderança formada para assumir. Mas será que Josué não preparou? Ou será que não tinha quem estava disponível para aprender? É isso que nós precisamos entender nesses dias. Será que a carência de discípulos é a falta de discipulador ou de pessoas dispostas e disponíveis para morrer para si e se deixar ser guiado por aquele que está sendo guiado pelo Senhor? Porque quando fala de discipulado, nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para o Senhor. Ninguém é dono de ninguém. Aleluia, queridos. Discipulado não tem a ver com bajulação, não tem a ver com domínio, nem manipulação. Tem a ver com instrução, tem a ver com empoderamento, tem a ver com guardar o coração e empoderar o coração daquele para que possa ir além do que você foi. No entanto, que Moisés tirou o povo das garras de Faraó. Ele não pisou na terra prometida, mas o discípulo dele levou o povo para pisar naquilo que era a promessa de Deus. O discipulador não tem medo do discípulo ou filho da fé e ir mais longe do que ele. No entanto, que a Bíblia diz para nós que, outro exemplo de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu andou junto muito tempo. E a Bíblia diz que então Elias seria elevado aos céus, seria arrebatado. E então a Bíblia diz que era para ele ungir Eliseu no lugar dele para ficar como profeta. E então Elias perguntou o que ele queria. Eliseu falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. Porque a maior herança que um pai ou um discipulador pode deixar na vida de um filho na fé ou de um filho biológico não é riquezas, mas o poder do Espírito em ação. Ele andou com Elias, ele viu o poder de Deus se manifestando através de Elias. Ele viu o fogo descer do céu. Ele viu Elias orando e Deus cerrando os céus, ficando anos sem chover. Ele viu Elias orando e voltando a chover. Ele viu prodígios por meio do seu discipulador. Então ele pediu: eu quero porção dobrada do teu espírito. Racionalmente, na carne, Elias poderia às vezes se comportar de que forma? Você está abusado, hein, menino? Quer ser mais do que eu? Se põe no teu lugar? Não. Elias falou: fique agarrado comigo, para que quando eu for arrebatado, meu manto caia sobre você e você receba o que você quer. Vá além, meu filho. Vá além, meu filho. Porção dobrada. Por isso que Malaquias fala que viria um no espírito de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Quem é esse? É Cristo. Porque a Bíblia fala para nós, queridos, que Jesus, ele disse o quê? Se vocês creem em mim, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz e ainda coisas maiores. Porção dobrada. Você está entendendo ou não, gente? Você está entendendo qual é a essência do discipulado? É você não ter medo de impulsionar o outro para ir além do que você já conseguiu. Aleluia. Elias fez isso com Eliseu. Eliseu viveu o dobro daquilo que Elias viveu como poder manifesto de Deus. O outro exemplo que nós vemos é Noemi e Ruth. Noemi e Ruth. A Bíblia relata para nós que havia uma crise em Belém. Então Elimeleque junto com Noemi pegou seus 2 filhos e foram para Moabe. Um povo que não era povo de Deus. E ali os seus filhos casaram com 2 mulheres que era moabita, Orfa e Ruth. Mas a Bíblia relata que primeiro morreu Elimeleque, que era o esposo de Noemi, depois morreu os 2 filhos e ficou ela e as noras. Então ela decide voltar para a terra dela, e ela fala para Orfa e Ruth voltarem para os seus parentes, que ela ia embora. Orfa então se despede, vai embora, mas Ruth diz não, aonde você for eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Aonde você repousar teu corpo, repousarei eu. E então Noemi e Ruth passam a viver uma intensidade de discipulado. Porque aquilo que Noemi carregava impactou Ruth, ao ponto de Ruth querer aquilo que Noemi vivia com Deus. Isso tem a ver com discipulado, é você impulsionar ao ponto de Ruth, uma moabita que não era do povo de Deus, agora se tornou de Deus, e agora virou povo de Deus, ao ponto dela ficar junto com a sogra. E a Bíblia diz que então Ruth casa com Boaz, e Boaz e Ruth tem um filho que chama Obed, e Obed teve um filho que chama Jessé, que é pai de Davi, que descende o Cristo. Ou seja, aquela que não era povo de Deus se tornou povo de Deus, e ainda se tornou um ventre profético que descenderia o Rei da Glória. Você está entendendo? O poder do discipulado é acreditar naquele que não era, e fazer com que ele se torne povo de Deus, conhecedor daquilo que é a palavra de Deus, ao ponto que ela possa honrar, mesmo quando a sua discipuladora morresse, ela ficaria para honrar o legado que Noemi deixou na vida dela. Isso é discipulado. Vamos para o Novo Testamento, outro exemplo de discipulado. Paulo e Barnabé. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele respirava ódio com aqueles que seguiam Jesus, que era do caminho. Mas Jesus então pega ele no meio do caminho, e ele se converte. Mas o povo que era povo de Deus tinha medo dele, porque ele perseguia, ele jogava nas prisões, ele maltratava, ele torturava. Mas ele se converteu, mas o povo ainda ficava com o pé atrás. Até que um dos discípulos, Barnabé, ousa caminhar com Paulo. Barnabé, o nome Barnabé significa filho do encorajamento. Então Barnabé é um exemplo de discipulador para nós, porque ele acredita em Paulo. Para Paulo se tornar o grande apóstolo Paulo, Deus usou como instrumento Barnabé para acreditar nele, para encorajar ele a ser tudo aquilo que Deus havia falado sobre ele. Filho do encorajamento, o discipulado tem a ver com encorajar uns aos outros. Barnabé fez isso com João Marcos, porque certa missão que eles estavam juntos, ele com Paulo fala que era para João Marcos ir embora para casa. João Marcos na verdade decide ir embora para casa, porque estava com medo da perseguição. Então Barnabé, ele decide continuar acreditando em João Marcos,
Ao ponto que lá na frente, na jornada, Paulo fala: chama João Marcos para mim, porque ele me é útil para o ministério. Mas porque teve alguém que acreditou. Mesmo quando no meio do caminho, esse que estava fazendo a missão, desanimou, se acovardou e teve medo. Barnabé foi a mão do Senhor para levantar ele. Isso é discipulado. É mesmo quando você se acovarda, é mesmo quando você tenta desistir por conta da perseguição que está grande, ter alguém que te encoraje a se levantar e dizer: continue prosseguindo, porque Deus tem uma missão para a tua vida. E eu estou aqui para te lembrar todos os dias que Ele acredita em você. Mude a sua dúvida pela fé. Foi isso que Ele fez com João Marcos, ao ponto de João Marcos voltar com tudo para servir e ser útil no ministério. Paulo fez isso com Timóteo. Ele diz: meu filho na fé. Ele acreditou no jovem Timóteo. Quando ele fala de filho na fé, quando ele chama Timóteo de filho na fé, há um pensamento de Calvino que ele diz o seguinte: que quando Paulo fala isso, ele estava querendo dizer assim, ó, esse é o próximo Paulo dessa geração. Quando ele está falando do filho dele na fé, ele está dizendo: esse é o próximo Paulo dessa geração. Ou seja, tudo que eu já vivi, ele vai além. Ele será um padrão para essa geração. Você entende, queridos? Se eu e você morrer hoje, que legado nós estamos deixando na vida das pessoas? Que legado de alguém que se mata de trabalhar para pôr o pão na mesa, mas que perde o coração da sua casa, que nem se conhecem dentro de casa. Não, queridos, a essência precisa ser restaurada e posicionada. Nós precisamos voltar a abrir as nossas Bíblias dentro das nossas casas, para inspirar a próxima geração. Não adianta querer cobrar a próxima geração de ler a Bíblia se nem os pais estão lendo. Não adianta cobrar dos filhos para orar se não vê os pais orando. O maior estímulo e exemplo é a nossa vida. Então, em nome de Jesus, queridos, se posicione, seja um discípulo e um discipulador. Aleluia, queridos. Quem você está discipulando? Quem você está convivendo? Quem que você está inspirando? Com quem você tem compartilhado o que Deus tem falado com você? O Evangelho, se não é compartilhado, se não vivemos a essência do Evangelho, que é discipulado, que é se preparar e preparar a próxima geração, o Evangelho então não faz sentido na minha vida e na tua vida. Aqueles que não entendem a essência do discipulado e não vivem discipulado, está negligenciando o Evangelho. E vou além, queridos. Por que nós temos uma geração fraca, frágil? É porque falta discipuladores, homens e mulheres que vão discipular a próxima geração, e dizer para ela que não é o que o youtuber ou os youtubers ou plataforma digital diz que de fato é. Eu tenho que abrir a Bíblia e mostrar para ela na Bíblia o que de fato é a vida. Aleluia, queridos. Em nome de Jesus, vamos viver a essência do discipulado na nossa casa. Será que na nossa casa, na nossa mesa, o que tem posto na mesa? Por que Jesus gostava, queridos, de discipular na mesa? Porque na mesa tinha que realmente abrir tudo na mesa, o que ele tinha na casa de cada um para oferecer. Se Jesus, ele senta na tua mesa, e o que você tem oferecido? Você tem compartilhado do que o Pai tem falado? Você tem sido grato pelo acesso que Ele abriu para mim e para você? Ele abriu um acesso, e hoje nós podemos também compartilhar do que o Pai compartilha, como Cristo, porque Ele nos deu acesso. Aleluia, queridos. A Bíblia diz que o Espírito conhece as profundezas do coração de Deus.
E esse Espírito hoje habita dentro de nós. Então nós conhecemos as profundezas do coração de Deus. Jesus conquistou isso para nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, nos seus relacionamentos, você tem falado mais da vida dos outros? Da sua? Ou de Deus? Quem fala muito da vida do outro, ou quem fala muito de si, é porque não está ouvindo Deus e não tem o que compartilhar do que Deus está falando. Se nós fizéssemos rodinhas aqui de grupos pequenos, e cada um tivesse a oportunidade de falar o que Deus está falando nesses últimos dias, você teria o que falar, teria o que compartilhar. Ou simplesmente seria o silêncio, você se calaria. Jesus, ele inspirou os discípulos dele, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Ele não falava para os discípulos simplesmente para orar. Os discípulos via ele orando e disse: nos ensina a orar. O que as pessoas veem na nossa vida é pedagógico para ensinar alguma coisa para elas? Queridos, a essência do discipulado tem a ver com caminhar junto, com pessoas que vão agregar. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, mas as boas empoderam os bons costumes, queridos. Aleluia. Seja um instrumento de Deus para essa geração. Assuma sua identidade. Seja um líder, um professor, um mestre que ensina para essa geração. Ah, pastor, mas eu conheço tão pouco da Bíblia. Eu sempre digo, queridos, o pouco que a gente sabe é muito para quem não tem nada. Então o pouco que você sabe já é muito para quem não sabe nada. Então abre a tua boca e ensina. Porque à medida que você ensina, você aprende 2 vezes. A disposição de quem ensina é aprender 2 vezes o que já aprendeu. 3, 4. Amém, queridos? Vivamos a essência do discipulado. Porque Jesus, ele disse isso sobre os seus discípulos. Que aquilo que os discípulos dele viu ele viver, eles também viveriam e ainda coisas maiores. Os sinais iriam nos acompanhar. Nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Por que não há tanta cura hoje, quando oramos uns pelos outros que se encontram enfermos? Por que não há tanta libertação de pessoas que estão atormentadas? E o que mais tem hoje é gente atormentada. Nós precisamos fazer essas perguntas, queridos. Nós precisamos alimentar o nosso crer e andar com quem vai alimentar o nosso crer. Amém, queridos? Aleluia. Se você tem tido dificuldade de ler a Bíblia, ande com alguém que vai te ajudar a ler a Bíblia. Se você tem dificuldade de orar, ande com alguém que vai te ajudar a orar, queridos. Amém? Você está entendendo, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos viver? Amém? Fala, pessoas da sala, você entendeu? Fala para ela, agora é só viver. Fala para ela, é simples assim. Amém, queridos? Vamos viver isso. Amém? E essa palavra hoje vai ter um desafio de prática pro final, até o final do mês. Começo de fevereiro eu vou abrir a oportunidade. Eu fiz 31 anos essa semana que passou. E Deus falou comigo sobre 3 em 1. Falou, filho, na mensagem de domingo, faz o desafio do 3 em 1. Em um mês, todo mês agora você vai fazer um desafio. Vou fazer esse desafio. Você vai se encontrar com 3 pessoas diferentes, né? Não a mesma pessoa, os 3 encontros. Daqui da igreja. Mesmo que você não conheça. Você vai pegar um nome, lógico, né, gente? Homem com homem, mulher com mulher, pelo amor de Deus, senão daí dá confusão, né? Não confunde as coisas. Amém, gente? 3 em 1. Em um mês você vai sair com 3 pessoas
E você vai conversar sobre a Bíblia e orar. Não é para falar mal do pastor, tá? Nem falar mal do irmão. É para ler a Bíblia e orar. Tomar um cafezinho, tomar uma água, chupar um sorvete, alguma coisa assim. Quem aceita o desafio? A gente ficou meio assim. Fala para você, você aceita o desafio? Amém, gente? Mas é tão bonito, está sendo gravado, tá? Ó, tá gravado, tudo lá, todo mundo. Tá gravado, tá vendo? Tem uma câmera lá no fundo. Tá gravado, você falou, hein? Então no final do mês eu posso chamar qualquer um, porque todo mundo aqui aceitou. No começo do mês, quer dizer, de fevereiro. Amém, queridos? Amém. 3 em 1. Cada mês desse ano nós vamos fazer 3 em 1. Você vai se relacionar com 3 pessoas diferentes. Intencionalmente, na palavra. Amém? Amém. Glória a Deus, fica de pé no seu lugar.